Muito bom dia, preciosos irmãos, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A impecabilidade de Jesus, conhecendo a Jesus. Nós já falamos sobre a humanidade de Jesus e aí agora estamos um pouquinho sobre a impecabilidade de Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 5, nós encontramos o texto que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O Novo Testamento mostra, ensina, proclama que Jesus foi completamente livre do pecado. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 46, Jesus faz uma interrogação àqueles homens. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós pode me convencer de pecado? Ele tinha autoridade suficiente para dizer isso. Quando ele disse àqueles fariseus: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado. Mas quando ele se dirigiu à mulher, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Não, nenhum. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu, ele estava dizendo, eu poderia. Não é como esses acusadores, condenadores de hoje em dia, que todo mundo vai para o inferno por causa deles. Cortou o cabelo, vai para o inferno. Fez isso, vai para o inferno. Deixou a barba crescer, vai para o inferno. Usou uma pintura no rosto, vai para o inferno. Vejam bem, fariseus, né? Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A libertação dela chegou por quem podia libertar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Paulo escreveu assim: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus. Olha bem, meus amados e preciosos irmãos, que graça maravilhosa! Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para sermos a justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é a justiça de Deus andando na terra. Que responsabilidade que Deus nos deu. Ele te achou capaz, Ele nos achou capaz de sermos representantes da justiça dele na terra. Meu Deus! Deus confiou em Jó, Deus confiou em Moisés, Deus confiou em Davi, Deus confia em você, Deus confia em mim, Deus confia em nós. Pois ele se fez pecado, Jesus se fez pecado por nós, para então que nós pudéssemos agora ser feitos a justiça de Deus, para sermos a justiça de Deus. Mas Jesus, na sua impecabilidade,
ele mantinha-se fiel na obediência ao seu pai. Ele nunca desobedeceu, mas também mostra que ele também amava a lei de Deus e tinha sincera alegria de coração em observá-la. Você pode ver isso aí? Sincera alegria em observar os mandamentos de Deus. Mas para muitos isso é pesado. Gente, para muitos batizar é errado. Quando o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Tem uns pregadores que pregam contra o batismo e tem centenas para acreditar nele, deixam de acreditar na vida para acreditar na morte. Deixam de acreditar em Jesus para acreditar no Satanás. Está vendo? Agora, Jesus obedecia de sincero coração, tinha alegria, tinha prazer em observar os mandamentos de Deus. E nós? E o mundo religioso? Nas falsas doutrinas, na política. Tem pastor que já não é mais pastor, não, já virou político. Tem pastor que não é pastor mais, não, é pedófilo. É agenciador da pedofilia, da imoralidade. Então Jesus mostra que ele amava e tinha alegria no coração em observar. Agora nós, seres humanos, que somos decaídos, há sempre alguma relutância em obedecer a Deus. Vamos arrumar um jeitinho de desobedecer, de transgredir, de não cumprir seus mandamentos? Vamos arrumar um líder para nós? Vamos voltar para o Egito ou voltar para o mundo, para o inferno, de onde nós fomos resgatados pelo sacrifício da impecabilidade de um homem que nunca pecou e fez-se pecado por nós? Vamos deixar de obedecer ele para obedecer um pecador caído da graça? Agora, há sempre relutância em obedecer a Deus e às vezes há ressentimento que beira o ódio contra as reivindicações que Deus nos faz. Para aí. O que você está falando, pastor Carlos? É isto. As pessoas chegam a ter ódio. Eles odeiam as reivindicações que Deus nos faz. Veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem o pode ser. Se não vencermos esta natureza humana, essa inclinação da carne. Agora, porém, a natureza moral de Jesus era íntegra como a de Adão antes de pecar, e em Jesus não havia qualquer inclinação para desviar-se de Deus que Satanás pudesse explorar como há em nós. Jesus amou a seu Pai e a vontade dele com todo o seu coração, mente, alma e força. Por isso, com razão, Jesus respondeu categoricamente: o maior de todos os mandamentos. O maior de todos os mandamentos, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com tudo. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, as tentações com que nós defrontamos, tentações para satisfazermos erradamente nossos desejos naturais, para fugirmos das questões espirituais e morais, evitando as questões morais e optando por caminhos mais fáceis, deixando de amar e de ter simpatia pelos outros, ficando egoístas e perdidos em autocomiseração. Agora, todas essas tentações abateram sobre Jesus, mas ele não se rendeu a nenhuma delas.
Mesmo quando ele foi tentado a deixar a cruz, quando Pedro disse para ele: Senhor, que nada disso te aconteça, ele respondeu: para trás de mim, Satanás, tentado a não ir para o sacrifício. Olha, no Getsêmani ele lutou contra a tentação e resistiu ao pecado até a morte. Com quem que nós devemos aprender? Com ele. Quem que é o nosso mestre? É ele. Quem que é o nosso Senhor? É ele. Quem que é o nosso supremo pastor? É ele. Quem que é o nosso supremo professor? É ele. Quem que é o nosso exemplo a que devemos seguir? É ele. Jesus é tudo. Olha, nós já falamos sobre a humanidade. Agora estamos falando sobre a impecabilidade de Jesus. Agora, para a nossa salvação, era sim necessário que Jesus fosse isento de pecado. Ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula, capaz de oferecer seu precioso sangue por nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sabendo que não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue. Olha, do Cordeiro sem pecado. Como que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de crer? Completando o verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de crer que vossos pais vos legaram, que herdamos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que é o sangue de Deus, conforme Atos 20, 28. Meus preciosos irmãos, agora, se ele tivesse sido pecador, ele também necessitaria de um Salvador, e sua morte não nos teria ajudado, como todos os homens, que às vezes podem até ter boa intenção, mas todos são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum pode remir a seu irmão. Agora, se ele tivesse sido pecador, ele também necessitaria de um Salvador e sua morte não nos teria ajudado. Cristo obedeceu em nosso lugar os mandamentos morais aplicados a toda a humanidade. Ele também cumpriu toda a vontade de Deus, aplicada a ele em particular, como aquele que foi chamado para ser o Messias. Sua perfeita obediência o qualifica para ser o nosso todo suficiente Salvador. Então nós não precisamos de nenhum outro mestre, de nenhum outro doutor, de nenhum outro isto ou aquilo, mais sabichão do que a Bíblia, mais sabichão do que Jesus, mais sabichão do que Paulo, interpretações estúpidas e carnais da Bíblia. Se você crer, você será batizado e será salvo. Se você não crer, você será condenado. É simples. Então nós não temos que ficar brigando com as pessoas, nós temos que pregar a verdade. Você decide se vai ficar com Jesus ou se vai ficar com um pastor caído da graça. Jesus disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então quer dizer que se você rejeitar o batismo é porque você não creu. Mas graças a Deus que nós preferimos a Bíblia. Seguimos a este mestre glorioso, esse Senhor Jesus Cristo. Sua perfeita obediência o qualifica para ser o nosso pastor, o nosso mediador, o nosso sumo pastor, o nosso advogado, para ser o nosso todo suficiente Salvador. Eu creio em Ti, Jesus. Creio em Ti. Você pode dizer isso também? Eu creio em Ti, Jesus. E como você mostra que crê? Obedecendo a Sua palavra.
como eu mostro que creio, obedecendo os seus ensinos. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E eu oro neste momento para que o seu coração se firme mais e mais na bendita e gloriosa palavra de Deus, e que você saiba discernir os espíritos malignos dos falsos mestres, dos lobos vestidos de ovelhas que vêm até nós. Deus tenha misericórdia de cada um, curando também o corpo natural, expulsando estas dores, estes males, essas bactérias, esse vírus, te dando plena saúde, pai, mãe, filho, a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.